O Jornal do Meio-Dia está de volta e o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que previa a redução de penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Deputados federais de Mato Grosso têm se posicionado contra essa decisão e prometem trabalhar para derrubar o veto presidencial. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a deputada federal do PL, Coronel Fernanda. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui. Boa tarde a todo o povo do estado de Mato Grosso. Essa é uma oportunidade que nós parlamentares temos de conversar com a população e eles entenderem o que está acontecendo em Brasília, na política e o que nós podemos fazer sobre isso. Deputado, esse veto do PL da dosimetria, reduzindo as penas dos condenados lá da trama golpista, pode ser derrubado ainda durante o recesso lá no Congresso? Primeiro, não é trama golpista, que se você pegar na luz da lei, todos os atos que foram falados e acionados pelo STF, quando você olha no artigo, não está ali descrito. Então, eu não considero isso como trama golpista. Foram condenados. Houve umas deputada, só complementando, já que a senhora questionou, foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Então, mas se a gente olhar no texto da lei, ela não caracteriza. Mas, enfim... Qual lei? A lei que trata o que é golpe de Estado. Enfim, mas aconteceu todo esse movimento no dia 8 de janeiro de 2023. Infelizmente, pessoas de bens acabaram sendo presas, pessoas que estavam apenas se manifestando, pipoqueiro que estava vendendo pipoca, pessoas que moravam na rua e foram levados do mesmo jeito. Então, houve um problema muito sério. Infelizmente, esse processo não houve separação de penas, não houve as ações, as pessoas foram praticamente condenadas em bloco e não em suas ações individuais. Eu entendo que o que o atual presidente fez foi colocar fogo, mais fogo do que está acontecendo. Nós conseguimos, de uma certa forma, apaziguar lá dentro do Congresso e também resolver a questão das pessoas que estão presas há muito tempo. A exemplo de mulheres que foram presas porque estavam cozinhando, ou que estavam orando, ou porque estavam lá no evento, não causando todo esse problema que foi colocado. Nós temos pessoas condenadas porque escreveram no batom, 14 anos. Nem traficante, estuprador é condenado a 14 anos. Voltando à pergunta, a senhora acredita que esse veto pode ser derrubado ainda no recesso? Vai ser derrubado. Não sei se no recesso, mas no início do ano, sim. Porque nós dependemos do presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre, fazer essa convocação. Nós, da direita e da oposição, já estamos trabalhando lá no Congresso para que seja realizada uma sessão extraordinária para que seja votado isso. Não dá para ficar do jeito que está. Não dá para as pessoas ainda cumprirem pena da forma que estão. Pessoas que estão presas desde o dia 8 de janeiro e não foram sequer ainda condenadas. Né? Pessoas que estão usando tornozeleira, mulheres, mães que nunca sequer foram numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Pessoas que têm uma vida ilibada, têm endereço fixo, têm trabalho. Então, esse projeto não é o que nós queríamos era anistia por completo, mas foi o que nós acordamos para que essas pessoas pudessem ter paz e liberdade. Deputada, muito se fala que o projeto original de anistia, que previa uma anistia ampla, geral, restrita, não foi adiante porque o Centrão assim não quis, porque não desejaria que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse anistiado e então voltasse talvez ao cenário eleitoral. Isso é verdade? E agora vocês têm o apoio do Centrão, então, para a dosimetria que reduz as penas, mas não traz anistia. Nós temos o apoio, inclusive, foi uma votação expressiva, né, o Congresso todo, com exceção da banda da esquerda, que são, acho que 100 e poucos... Já era esperado. Deputados, já era esperado, é deles isso, né? Mas os demais todos votaram a favor. E havia, sim, um acordo, tanto do governo, do STF e do Congresso, para que essa lei, ela só foi desenhada desse jeito para que ela fosse aprovada sem nenhum problema. Foi aprovada dentro do Congresso. Da dosimetria. Da dosimetria. E as partes deveriam cumprir o acordo, e não foi feito. Mas nós que já vivemos lá sabemos que a esquerda não cumpre acordo. Vive em todas as sessões solicitando apoio em alguns projetos, desde que a gente apoie nisso, naquilo, eles apoiam os nossos projetos. E aí, na hora H, eles não cumprem o papel deles, não tem palavra. A gente já sabe que no dia a dia eles não têm palavra para nada.
E aí, quando a gente vê num trabalho desse importante, construído em várias mãos, para atender a população brasileira, nesse momento de clamor, eles não cumprem mais uma vez as palavras, pisoteiam no sofrimento alheio. E ainda se falam que foram vítimas da época da ditadura. Eles não sabem que a ditadura está acontecendo agora. Na época deles, eles cometeram crimes. Nós temos informações, a história fala o que eles fizeram lá atrás. Essas pessoas que foram presas sequer tinham um registro contra a honra deles. Tinham pessoas ruins envolvidas que foram infiltradas, isso tinha. Mas a grande maioria, 90% daquelas pessoas, eram pessoas de condutas ilibadas, pessoas sérias, pessoas que não tiveram um problema em sua vida durante toda a vida. E a gente tem que pensar nisso. Deputada, a Camila citou aí, na pergunta dela, se o Centrão ele apoia a anistia. Aí se lembra o seguinte, o Centrão queria que Tarcísio de Freitas fosse o candidato a presidente da República. Jair Bolsonaro indicou o filho, Flávio Bolsonaro. E agora o União Brasil e o PP estão avaliando a possibilidade de liberar os parlamentares e os filiados para seguir para onde eles quiserem ir. A direita está dividida? Não, a direita não está dividida, nós estamos unidos. Graças a Deus o Flávio veio para ser o pré-candidato a presidente da República pelo PL, pela direita, pela oposição. Está sendo muito bem aceito no Brasil. O Centrão é direita? O Centrão, ele é onde ele quer. O Centrão, ele apoiava a anistia? Ele queria o ex-presidente de volta ou não? Porque sim, é o que parece, não. Sim, queria sim. Sim? Queria sim. O problema é que o Centrão estava barganhando porque eles não querem mais o que o Lula está fazendo. Porque é o que a gente ouvia aqui... O que o Lula está fazendo com o Brasil está arrebentando o Brasil. Deputado, dentro do questionamento da Camila, porque o que a gente ouvia aqui é o seguinte, olha, só não aprova a anistia porque o Centrão é contra, de forma bem objetiva. Não, havia-se um complô não, havia-se um acordo político, né? Hoje, parte do Centrão tem cargos no governo federal, estavam lá interessados em receber suas emendas parlamentares, estavam lá interessados nas composições estaduais agora para a eleição de 26. O Centrão estava à disposição disso. E eles estão vendo que o governo federal está caindo, está sendo derrubado. A aproximação e a confirmação do envolvimento do presidente da República junto com Maduro na Venezuela, o envolvimento dele com essa política socialista e ditatorial que eles estão vivendo, está atrapalhando o Brasil, a questão econômica do Brasil não está boa, entre tantos outros fatores. É Correio quebrando, é o roubo do INSS, que é uma vergonha, mais de 100 bilhões de reais. E quem vai pagar a conta, por exemplo, do INSS, Camila, vai ser você que está contribuindo hoje, que paga a sua previdência, é você que imaginava um dia poder aposentar e não vai aposentar como você quer. Nós estava vendo antes de eu vir para cá, a reportagem de vocês falando do seguro-defeso. O INSS está quebrado, não tem recurso, foi desviado mais de 100 bilhões de reais. E quem vai pagar isso? O governo federal fez que não sabia de nada, tem envolvimento de parentes dele, filho dele, o Lulinha, o Frei Chico, o irmão dele, que é presidente do Sindinap, as instituições que roubaram os aposentados. E o que ele fez? Em vez de ele averiguar, fortalecer a investigação, blindou todos aqueles que podiam colocar o filho dele, o irmão dele na cadeia. Então, assim, é um governo que protege os seus, rouba o povo brasileiro e está nadando de braçada com essa política absurda que ele vem cometendo contra nós. Deputada, exatamente sobre este assunto que traz ainda muita indignação a milhões, na verdade, de famílias brasileiras, descontos indevidos do INSS. Qual será agora o foco para este próximo ano? Da CPMI, como a senhora falou, há indícios, a PF aponta, né, um possível envolvimento ali do filho do presidente, Lula, com o chamado careca do INSS, que é Antônio Carlos Camilo, repasses de 300 mil reais por mês, mais de 25 milhões, enfim. E o dinheiro, principalmente, que ainda não foi recuperado, foi feito um ressarcimento de menos da metade, muito menos dos desvios, né? 2,8 bilhões só. E aí, onde está esse dinheiro? O que a gente pode esperar, o que a população pode esperar em 2026? O que aconteceu? Com o nosso trabalho, a CPMI, ela deu a visão ao povo do que estava acontecendo na Previdência, né? Está se havendo aí uma cobrança muito excessiva para que a população que foi roubada seja ressarcida. As instituições, até agora, não houve nenhuma ação do INSS de forma regressa contra essas instituições para que elas devolvam. Quem está devolvendo dinheiro para os pensionistas
e aposentados somos nós que contribuímos na atualidade, no presente, tá? E isso compromete o nosso futuro. Você que vai aposentar não vai conseguir. Nós agora começamos a segunda fase da CPMI. A CPMI tem duas fases. A primeira era os empréstimos consignados. Conseguimos identificar todas as associações envolvidas e sindicatos. Agora nós vamos identificar os bancos que estavam cometendo os empréstimos consignados fraudulentos junto aos aposentados e pensionistas. Inclusive, tem envolvimento do Banco Master. Deputada, aí essa é a pergunta. O escândalo do Banco Master está fazendo a República tremer lá em Brasília? Judiciário, executivo, esquerda, centro e a direita? Tá. É assustador o que aconteceu, hein? As informações que nós temos, que ainda está para vir, elas são assustadoras. Inclusive, por causa disso, nós do PL entramos com pedido de abertura de uma nova CPMI só para apurar o Banco Master. Por quê? Porque tem documentos que não estão sendo publicados, não está se colocando ao público. Você não sabe realmente... Decretaram sigilo absoluto. Decretaram sigilo, é um absurdo. Então, A assim, troco do quê? Esse sigilo absoluto? se está tendo erro, por que está protegendo quem está errando, né? Nós não podemos mais proteger quem comete crime. Chega. Os poderosos. Os poderosos, todo mundo tem que vir e responder pelos seus atos. Não pode o povo brasileiro pagar mais uma vez. A CPMI começa dia 2 de fevereiro, é o começo dos nossos trabalhos nessa segunda fase. Nós já conseguimos as assinaturas necessárias para prorrogar. Não, a do INSS. Ah, sim. A do Master já vai estar aguardando só abrir o sistema para protocolar o pedido de abertura dela. E já está sendo feito um trabalho junto ao presidente do Congresso para que ele faça. Porque, ao contrário da CPI, a CPMI, o presidente do Congresso, ele pode demorar a abrir, mas ele é obrigado a abrir. A CPI não, a CPI ele abre como ele quer. Coloca na gaveta e esquece. E deixa lá. A CPMI, ele querendo ou não, ele vai ter que abrir. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de todos vocês. Obrigada, deputada. Obrigada. Uma boa tarde.